Oi, meu nome é Júlia e pra quem não sabe, eu sou roteirista. Na verdade, eu não sou tão roteirista assim, porque eu ainda tô fazendo faculdade, né? Eu ainda não sou uma pessoa formada, eu ainda não tenho meu diploma. Mas pra todos os efeitos, eu gosto de falar que eu sou roteirista sim, até porque eu estou escrevendo um filme. Depois eu conto mais disso pra vocês. Mas eu estou escrevendo um filme, então assim, eu sou roteirista, né? Por favor. E ser roteirista significa que eu escrevo muitas coisas o tempo todo. Inclusive, eu já até fiz um vídeo aqui no canal que chama Escreva Comigo, onde eu mostrei pra vocês meu processo de escrita, eu vou deixar aqui em cima. E hoje eu quero fazer um negócio que é parecido, mas ao mesmo tempo também é bem diferente. Hoje, em vez de um Escreva Comigo, eu quero fazer um como eu escrevi. Eu vou pegar uma história que eu já escrevi, ela é bem curtinha, então não se preocupe. E eu vou explicar ela aos poucos, o como eu escrevi ela, por que eu escolhi essas coisas, por que eu tomei essas decisões, enfim, como eu escrevi essa história. Espero que vocês gostem, espero que isso seja interessante pra vocês, então vamos lá. Antes de começar, deixa eu dar um pouquinho de backstory pra vocês, deixa eu explicar um pouquinho o que é essa história. Lá na faculdade, toda semana meu professor dá um desafio de roteiro pra gente. Ele dá um desafio, um tema que a gente tem que escrever uma cena sobre isso. A história que eu vou ler pra vocês agora, ela foi escrita no desafio de escrever uma cena de perseguição. Mas essa cena de perseguição não poderia envolver carro, moto, nada motorizado, porque aí é muito fácil. E aí não é um desafio. Mas escrever uma cena de perseguição por si só já é um desafio, porque uma cena de perseguição ela tem que ser rápida, ela tem que ser tensa, ela tem que ser envolvente. Então a gente não tem tempo pra ficar descrevendo cenário, descrevendo personagem. A gente precisa ser rápido, igual a cena pede que a gente seja. Então quando o professor passou esse desafio, eu decidi que eu queria fazer uma cena de perseguição um pouquinho diferentona. Além de não envolver barco, moto, carro, nem nada disso, eu ainda queria que ela tivesse um pouquinho a mais. Então eu parei pra pensar, como eu posso fazer isso ficar estranho do jeitinho que eu sou? Daí eu lembrei que eu curto bastante mitologia grega, e eu curto bastante coisas bizarras e... não me compreendam mal, mas eu curto bastante o capeta. Então eu decidi escrever uma história que envolvesse o Caronte. Pra quem não conhece, o Caronte é o cara lá que fica num barquinho lá no submundo e leva as almas desencarnadas pro outro lado. E apesar de eu ter usado da mitologia grega, eu não necessariamente respeitei a mitologia grega, porque eu usei alguns elementos da história do Caronte. Meu personagem aqui da história é o Caronte, mas tem algumas coisas que não estão dentro, assim, da realmente mitologia dele. Então a gente pode chamar isso de liberdade artística, talvez. Então vamos lá, eu vou lendo cena por cena, vou colocar ela aqui do lado pra vocês irem acompanhando enquanto eu tô lendo. Se vocês quiserem fechar o olho e imaginar a cena pra ver se ela faz sentido na cabeça de vocês, seria legal também. Então eu vou ler e explico por que eu fiz isso, beleza? Então vamos começar. A história se chama A Gôndola de Caronte, por Júlia Campos. Cena 1 externa Rio Aqueronte, noite. Caronte de pé apoia em seu bastão. Na gôndola, outras pessoas esperam. Paco, 30 anos, se aproxima. Tenta entrar na gôndola. Caronte estica o bastão na frente do peito de Paco. Caronte, 2 dânacas. Caronte estica a mão cadavérica. Paco tira 4 óbolos do bolso. Entrega. Paco, não tenho dânacas, mas tenho óbolos. Caronte avalia desconfiado. Aproxima as moedas do nariz como se cheirasse. Tira o bastão do peito de Paco e deixa que ele entre. Deixa que ele se aproxima. Paco entra na gôndola e espera. Caronte enfia o bastão na água e a gôndola começa a se mexer. Mas logo para. Treme um pouco. Para. Volta a tremer de novo, mais forte. As outras pessoas arregalam os olhos. Caronte se vira com ódio. Caronte, quem? Quem tá vivo? Quem? Oh meu Deus! Sua voz retumba, suas vestes de pano voam, a gôndola chacoalha, Caronte sacode o bastão na direção de todos, que atravessa as pessoas com tranquilidade. Quando aponta o bastão pra Paco, ele trava, bate em carne maciça. Paco ofega, Caronte ri. Caronte, menino dos óbolos, menino vivo, quero o que aqui? Paco, eu preciso falar com Hades, ele cometeu um erro. Caronte gargalha. Caronte, Hades não erra, nem eu. Achou que ia me enganar? Paco se levanta e tenta fugir e voltar pra encosta, não consegue sair. Caronte se aproxima como um fantasma para trás de Paco e sussurra. Caronte, gosta de mortos, menino vivo? Um barulho no rio. Paco olha, a água se agita, o barulho aumenta. Várias pessoas emergem da água. Pessoas apodrecidas, sujas, com membros faltando, acordadas com olhos atentos. Todos olham pra Paco. Caronte, gosta de mortos, menino vivo? Caronte aproxima a mão cadavérica do ombro de Paco, que é arremessado direto na água. A gôndola volta a se mexer pacificamente. Paco tenta nadar até ela, não consegue. Tenta chegar na encosta, não a encontra. De repente, afunda. Essa é a primeira cena do roteiro. Ela serve pra gente dar a base da perseguição. A gente tem que entender por que uma pessoa está perseguindo a outra. Por que essa perseguição tá acontecendo. Então, na minha história, o que eu quis mostrar é a história do Paco, que é um cara que tá vivo e ele tenta se infiltrar no mundo dos mortos pra falar com Hades. Mas é claro que o Caronte percebe que ele tá vivo, porque o Caronte não erra. E aí, o Caronte joga o Paco na água do rio. Até esse ponto, a perseguição não começou. A perseguição, de verdade, acontece dentro do rio, que é o que vocês vão ver agora na cena 2. Então, cena 2, fundo do rio Aqueronte.
Paco afunda com velocidade, olha pra baixo e vê uma mão puxando o seu tornozelo cada vez mais fundo. Se debate e chuta com o pé livre, tenta agarrar em qualquer coisa no caminho pra baixo. Encontra algo, puxa com força, chuta, consegue se livrar da mão que o segura. Vê que o que encontrou foi outra mão que agora o arrasta pro lado. Paco se debate, faz força, se solta. Nada em desespero até a superfície do rio, que parece nunca chegar. Perde o fôlego, grita dentro da água. Paco percebe que as bolhas do ar que saíram de sua boca vão pro lado contrário. Percebe que nadava pro fundo, pra baixo, esse tempo todo. Dá a volta desnorteado, desesperado, chega na superfície. Então só nessas linhas eu dei a minha primeira parte da perseguição. A perseguição se dá com Paco sendo perseguido por mortos. Óbvio, sou eu que escrevi. Essa segunda cena, a primeira cena de perseguição, é no fundo do rio. Uma mão cadavérica puxa o Paco pra baixo e ele tenta segurar em alguma coisa pra não afundar. Ele encontra alguma coisa e puxa pra se soltar. A mão de baixo solta ele, mas aí ele vê que ele segurou, foi outra mão. E a mão puxa ele pro lado. Então é um bagulho muito intenso, um negócio muito rápido dentro da água, que não dá pra eu ficar explicando tudo direitinho. Eu só preciso que quem vai fazer essa cena entenda que o Paco está sendo arrastado pra todos os lados dentro da água por cadáveres. Deu pra entender? Acho que deu. E no final, quando o Paco consegue se soltar de tudo, ele não consegue chegar na superfície e aí ele grita. E quando ele grita, ele repara que as bolhas de água que deviam estar indo pra cima, tá indo pra baixo. O que quer dizer que ele tá nadando pro fundo e não pra superfície. Então ele dá a volta e sobe de novo. E aí a gente termina essa parte, mas a perseguição ainda não acabou. Agora a gente tá na superfície do rio Aqueronte. Paco arfa, olha ao redor, escuro, calmo. Começa a nadar pra frente. O barulho das braçadas ecoa. Começa a ouvir mais barulhos, olha pra trás. Um exército de mortos o segue, nadando desajeitados, gemendo o nome dele. Paco acelera as braçadas, sente um peso nas costas. Um dos mortos se agarra nos seus ombros. Paco afunda na água, dá uma cambalhota, chacoalha, tenta tirar o morto de si. Consegue soltar o morto, mas o braço dele fica pra trás, preso no ombro de Paco, que grita. Ao longe, vê um pedaço de terra, nada o mais rápido que consegue. Agora a gente tá na superfície do rio. O que aconteceu? O Paco, ele saiu da água, ele conseguiu se soltar dos mortos que estavam lá embaixo, e ele começa a nadar. E aí ele tá nadando e tá tudo em silêncio. Por quê? Porque eu quero passar pro meu telespectador a sensação de que já acabou, tá tudo bem. Mas aí quando ele tá nadando em silêncio, ele começa a ouvir mais barulhos, e aí quando ele olha pra trás, tem um mundo velho de morto indo atrás dele. Esses mortos são bem estilo zumbi da Walking Dead, loucos para pregar o Paco. Então na cena, um deles pula em cima do Paco, o Paco afunda, dá uma cambalhota, tenta soltar e fica com o braço de um deles preso aqui no ombro, porque também a gente gosta de um gore, a gente gosta de um terror, a gente gosta de um nojinho, e é por isso que eu fiz isso. E aí a gente termina com o Paco vendo ao longe um pedacinho de terra, e novamente eu quero passar pro meu telespectador. Ai, agora ele achou terra, agora acabou, os mortos não vão sair da água pra perseguir ele. Encosta do rio Aqueronte. Paco escala a encosta com força. Chega na terra e cai. Respira. Treme encharcado. Respira. Tira o braço do morto do ombro e joga na água. Fecha os olhos. Os mortos o alcançam e começam a escalar também. Um passando por cima do outro, perdendo pedaços no caminho. Paco se assusta, tenta levantar e escorrega no barro. Ele se levanta, corre sem rumo, os mortos atrás. Ele começa a encontrar outros no caminho que tentam puxá-lo de alguma forma. Paco pula por cima de alguns. Corre, esquiva as mãos que saem da escuridão para puxá-lo. Corre, escuta os passos irregulares atrás. Corre, chega na ponta de um precipício e freia no último instante, se vira. Vê os mortos chegando, se arrastando, chamando por Paco. Cercado. Ele fecha os olhos e se joga pra trás no precipício. Cai pelo que parece uma eternidade e bate em algo duro. Arfa abre os olhos. Aqui eu queria novamente passar essa sensação. Acabou? Não, não acabou. O Paco, ele chega em terra firme e teoricamente era pra ter acabado porque os mortos estavam na água, mas os mortos começam a escalar e tentam puxar o Paco de qualquer jeito. Isso é o quê? Eu quero causar completo desespero. Quando o Paco tá em terra firme e a gente tem essa sensação de segurança porque os mortos só estavam na água e aí os mortos começam a escalar rápido e tentar puxar ele de todos os lugares, eu quero que a pessoa que tá vendo essa história fique desesperada também, porque aí ela vai pensar, acabou com o Paco, se fudeu, morreu. Mas a história ainda não acabou. Gôndola de Caronte. Paco caído de costas no chão da gôndola que segue parada na encosta do rio. Abre os olhos com força. Se senta, tosse água preta. Tenta respirar, vacila. Tosse mais água. Respira fundo. As vestes de Caronte encostam nas suas costas. Ele olha pra cima. Caronte. Ainda gosta dos mortos, menino vivo? Caronte joga os 4 óbulos em cima de Paco. Paco se arrasta pra fora da gôndola e corre pra fora dali. Caronte gargalha. Fim. Ou seja, nada disso aconteceu de verdade. Isso era só um jeito do Caronte dar uma lição no Paco pra ele aprender a não tentar entrar no mundo dos mortos. Então nesse tempo todo, o Paco tava paradinho lá na gôndola do Caronte, só achando que ele tava sendo perseguido por milhares de mortos que queriam comer a carne dele, mas nada disso aconteceu de verdade, e assim a história termina. Eu gostei muito de escrever essa cena de perseguição, porque eu acho que ela ficou intensa do jeito que precisava ser, eu acho que ela ficou rápida do jeito que ela precisava ser, e eu ainda consegui escrever sobre um tema que eu gosto muito, que é a mitologia grega. Eu consegui lá botar uma satanagem, porque né, a gente tá
tá no submundo, a gente tem zumbis e a gente tem o Caronte. E sei lá, eu acho que essa é uma história que eu gostaria muito de produzir mais, né, pra gente fazer o submundo aqui na Terra. Eu acho que seria um pouquinho difícil. E eu acho que tentar ir no submundo pra gravar lá, talvez gravar com o Caronte, não sei se eu conseguiria pagar o cachê dele. Eu vou deixar a história completa aqui na descrição, se você quiser ler de novo, pode ficar à vontade, pode deixar aqui o feedback nos comentários também. E se vocês gostarem desse estilo de vídeo, de eu explicando um pouquinho, lendo as minhas histórias, explicando um pouquinho sobre elas, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer outra também. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau. Who are you? We need to see Hades. The living are not permitted here. Die and come back.